Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse do apóstolo João, dividido em 3 vídeos. Então temos essa primeira parte. Apocalipse é uma palavra de origem grega, significando revelação do futuro, descerrar o véu. Para entender o Apocalipse, é necessário aprender a técnica de traduzi-lo ou decodificá-lo, tal como o código secreto. O conhecimento da verdade, pelo homem de hoje, ainda é pequeno, mas o estudo da história da humanidade pode auxiliá-lo nesse intuito. Este desenvolvimento conjuntural histórico ensina que o valor do Apocalipse encerra a advertência a todos os povos e nações da terra. Está lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, por Emmanuel. Aonde a capacidade humana do fiel apóstolo não pôde traduzir a expressão divina de suas visões, o homem atual coloca ao bom senso o esforço da reforma íntima até que possa compreendê-las. De qualquer forma, as guerras, as transformações, o sofrimento dos povos, o comercialismo fraudulento das ideias e ações do espírito, tanto no plano social como no religioso, lá estão gravadas. O Apocalipse já eram conhecidos dos judeus, principalmente os essênios de Ouran, vários séculos antes de Cristo. Está lá na Bíblia de Jerusalém. Exemplo: o Apocalipse dos profetas Ezequiel, Zacarias e Daniel, no Antigo Testamento, fazem parte de seus livros, cujo simbolismo é bem parecido ao dos escritos de João, incrustado no Novo Testamento, extraídos da Cabala oral, sendo que o discípulo de Jesus imprimiu conotações do ocultismo greco-romano. João Evangelista era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Escreveu na ilha de Patmos, no capítulo... podemos ver isso, inclusive, no livro do nosso querido companheiro Emmanuel, falando de Paulo de Tarso, que vem dizendo sobre isso um pouquinho. No final do primeiro século, entre 70 e 95 DC, depois de Cristo, na língua grega, e é como um plano estabelecido na evolução das civilizações, que é nos anos de Nero e Dominiciano, imperadores romanos implacáveis. O seu sentido maior é essencial e é o reerguimento do ânimo dos cristãos que, após tantos sofrimentos, encontrarão um final de redenção com a vitória do bem. Além da mensagem esotérica, que é de integração cósmica, temos a sua interpretação histórica, dividida em 2 partes e apresentadas como revelação de Jesus Cristo. Está lá no capítulo 1, versículo 1. Primeira parte: os acontecimentos em Roma e as cartas às igrejas. Estão lá no capítulo 1 a 3. A segunda parte: os prelúdios do grande dia de Deus. Está lá no capítulo 4 a 16. Subdividido em 2, o castigo da Babilônia, capítulo 17 a 19. Em 3, o extermínio das nações pagãs e higienização da terra. Está no capítulo 19 e 20. E o 4, a Jerusalém futura, que é a cidade de Deus, no epílogo, capítulo 21 e 22. Conclusão: o Apocalipse fala em desdobramentos espirituais, vidas sucessivas, pluralidade dos mundos, provações e emigrações coletivas, para tudo designar no oceano universal do reino de Deus.
na cidade de Deus, como interpretou assim Santo Agostinho. Então vamos à primeira parte, que é o primeiro capítulo, endereço e visão preparatória. No primeiro versículo, encontra-se a autenticação da revelação de Jesus Cristo, sublinhando que foi dada a ele por Deus, que notificou por sua vez ao servo João, que dá o seu testemunho. Bem-aventurados aqueles que veem e os que ouvem as palavras dessa profecia. Está lá no capítulo 1, versículo 3. Não adianta apenas a letra, é importante guardar o sentido moral que nelas estão escritas, pois são avisos para alterar e prevenir, porque o tempo está próximo. João se dirige aos 7 núcleos cristãos principais da Ásia, as 7 igrejas, capítulo 1, versículo 11, e se diz parte de Jesus. Está lá no capítulo 1, versículo 5. Confessa que foi arrebatado em espírito, que é um desdobramento em êxtase, descrevendo a seguir o que ele via e ouvia. Capítulo 1, versículo 10. O que vês, diz lá, escreveu num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Tudo lá no capítulo 1, versículo 11. Não cabe nesse estudo aprofundarmos nos arcanos apocalípticos, mas, como sempre, buscar o conteúdo instrutivo e moral dessas advertências simbólicas, mas de um sentido real, fazem parte toda a evolução da humanidade nesses 2000 anos e mais para o futuro próximo. Essas 7 igrejas da Ásia encontram seu significado no Oriente, que é o berço dos primeiros caminhos religiosos com suas filosofias espiritualistas fundamentais. As letras e as palavras vestem as relações ou razões entre os pensamentos. Os números e suas fórmulas matemáticas vestem as equações ou razões do universo. Ambos são a linguagem da natureza, partem dos rudimentos do nosso conhecimento e atravessam a ponte da espiritualidade pela razão. É o seu relacionamento com o saber, com o conhecer, alcançando a abstração do que não se vê pela fé. Assim, os 7 castiçais de ouro, de profunda conexão de tradição judaica, representando as 7 igrejas, são os condutores da luz espiritual divina, inteligência purificadoras, legiões de justiça e de poder. Os aparentemente surpreendentes cabelos brancos como algodão, está lá no capítulo 1, versículo 14, comprovam mesmo, numa visão escatológica, a antiguidade divina de Jesus perante a terra e a sua humanidade. Daí o ter dito: não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos lá para o 1º, 2º e 3º capítulo, as epístolas das igrejas. É interessante notar que não são as mesmas dos endereços de Paulo. Suas mensagens de estímulo à oração e à vigilância, de advertências e demonstrando conhecer os corações dos dirigentes e fiéis. Delas, ressalta que não é a religião como dístico de fachada que salva, mas é a fé e as obras, ou dentro daquilo da responsabilidade de cada um. 7 é um número simbólico considerado perfeito, que engloba todo o verbo e a criação. São os espíritos da cocriação maior que encontram correspondência em todas as grandes religiões, embora com nomenclaturas diferentes. Em resumo,
O conteúdo dessa carta é semelhante a todos os tempos. As religiões se perdem nos caminhos do ritualismo, do mercantilismo, do fanatismo, que alimenta os orgulhosos, materializando assim o sentido espiritual no trivial acomodado da vida. De vez em quando, um abnegado operário de Jesus estimula o retorno ao plano transcendental da alma, acima dos interesses mundanos. A segunda parte, que refere os prelúdios do grande dia de Deus, do capítulo 4 ao 16, e do capítulo 4 e 5, que é a visão do trono da majestade divina e o livro dos 7 selos. Nesses 2 capítulos, Deus entrega o destino do mundo ao Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mais uma vez, como em todo tratado, encontra-se a tradição cabalística judaica, difícil até para os seus neófitos. As descrições do trono da majestade divina, os 24 anciãos, os 7 sírios e as 4 criaturas viventes encontram relações com as visões de Ezequiel, de Isafas e Daniel, Isaías, demonstrando a mesma iniciação. Essa visão parece mostrar a Deus, que nem sequer é denominado, nem tem forma antropomórfica, num aspecto glorioso de luz. Este ser tinha um livro designado à terra, fechado com 7 selos, que entregou ao Cordeiro, o qual perdeu pelo seu amor e sabedoria e pela sua missão redentora, conquistara direito de resgate à evolução da humanidade terrestre. E todos louvaram o Cordeiro, que recebera o galardão dos 7 esplendores de Deus: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças para todo sempre. No segundo capítulo, 6 a 9, o Cordeiro abre os 7 selos e os anjos tocam as trombetas. Os 4 cavalos e seus cavaleiros do Apocalipse de João são encontrados em Zacarias e tem como conexão com os símbolos hindus, o que universaliza os fundamentos da ação dos espíritos sobre as ações humanas. São 4 grandes forças. 1, o cavalo branco, o evangelho, o bom combate. 2, o vermelho, instintos primitivos, as paixões. 3, o preto, a ganância. 4, o amarelo, a desencarnação, o juízo e o reajuste. O final do 6º capítulo traz o aviso do 6º selo para a mudança da paisagem geográfica da Terra, semelhante ao sermão profético de Jesus. No capítulo 7 é narrado, então, que em todas as circunstâncias, os que servem a Deus harmonizando-se com a sua augusta vontade serão preservados. Logo, algumas frações rebeldes dos espíritos terrenos seriam excluídos e substituídos num exílio de expiação e aprendizado. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 18. A explicação de um certo número de seres em cada tribo leva a um pensamento lógico de que todos os caminhos religiosos possuem as mesmas possibilidades de ascensão espiritual. A individualidade rebelde é que se exclui por si mesma da nova era da regeneração. Os que se esforçam na sua reforma íntima e aprimoramento das virtudes estão inscritos lá no livro da vida do Cordeiro de Deus. E diz lá: estão trajados de branco, porque lavaram suas vestes espirituais, que é o seu corpo espiritual, no burilhamento das tribulações da vida, que é o trabalho próprio, através dos ensinos do caminho, da verdade com o Cristo. Haverá um só pastor,
que os apacentará, conduzindo às fontes das águas da vida. Nos capítulos 8 e 9, a abertura do 7º selo é a mais solene. Depois de um silêncio de cerca de meia hora, que talvez significasse a passagem de tempo que da tradição profética procede a vinda do Senhor, tudo o que estava decretado no livro começa a se desenvolver a cada toque de trombeta, que era o meio de aviso daquela época. Perante os sofrimentos dos povos da terra, os santos espíritos intercederam a Deus com suas orações e conseguiram abreviar a chegada do grande dia do Senhor. As 4 primeiras trombetas anunciaram o fogo devorador da purificação em toda a terça parte da terra, pois todo aquele isolamento requer uma profunda transformação. Esta mudança numa terça parte terrena ocasionará lamentáveis distúrbios físicos e psíquicos. Os estudiosos da atualidade conectam esses acontecimentos com a possível e provável mudança do eixo magnético da nossa Terra, que, verticalizando-se, será alterado no contexto angular de 23 graus e 30 graus, a equivalência de 33%, a terça parte. Para mais aprofundado estudo, vamos aqui recomendar a Mensagem do Apocalipse, de Nelson Lobo de Barros. Tantos sofrimentos talhados pelos próprios homens ainda nada significam perto das 3 trombetas restantes. Após a 5ª trombeta, no capítulo 9, uma estrela, que é o Espírito, caiu do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do abismo. Foram ouvidos 3 lamentos, os ais. Toca a 6ª trombeta. Das trevas, quer dizer, da animalidade egoística e gananciosa dos homens, surgiram a fome e a destruição. Ainda assim, muitos homens não se arrependeram das suas más obras, da sua idolatria, das suas iniquidades. No capítulo 10, encontra-se a iminência do expurgo final, para valorizar o mérito dos bons. Era chegada a hora da terra abrigar uma nova geração. O livro da vida, contido em suas mãos, tem o sabor de entendimento, de doce amargo. Deus, porque anuncia o triunfo do Cristo no plano de evolução planetária. Amargo, porque esta evolução é feita através de tantos sofrimentos calcados nas deficiências morais individuais e coletivas dos homens, decorrentes do bom combate, isto é, do abatimento do orgulho e da vaidade. No capítulo 2, a 7ª trombeta anuncia o 3º ai. Eis o grande dia do Senhor, quando a humanidade conhecerá a verdade da vida, a vontade do Senhor, através das suas leis naturais, tendo por templo de Deus o universo e por altar a consciência. Por imagem, Deus em espírito e verdade, por lei, a caridade. Até o capítulo 16 vem a descrição da retomada da espiritualidade na Terra, com a luta constante para a vitória do amor. O dragão e o cordeiro, o falso profeta e o servidor da besta, que são os poderes inferiores. Tudo significando uma grande convulsão social, com grande semelhança aos tempos atuais. Vamos também lá falar um pouquinho as 7 salvas da ira de Deus. Significam as 7 consequências mais graves dos erros humanos. É a lei de ação e reação. 5 taças de profundos reajustes foram enviadas. Ainda assim, João narra que os homens não se arrependeram e nem glorificaram ao Senhor. Bem-aventurados aquele que vigia,
Está pronta a batalha da espiritualidade contra a materialidade. Segue a narração assim: o 7º anjo derrama sua taça e o céu anuncia: está feito. Fenômenos cósmicos influenciam as potências terrestres, as forças magnéticas da providência divina perpassam a Terra para a limpeza do padrão vibratório inferior. Todos lamentam, mas ainda ninguém se lembra de Deus. E assim, vamos terminando esse vídeo, que é a primeira parte do Apocalipse, e que possamos refletir. Que possamos, porque ainda temos tempo de nos renovarmos, de sermos seres melhores, de fazermos a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior, para quando voltarmos a reencarnar, tenhamos a oportunidade de reencarnar na Terra regenerada. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.